a legislação social liberal. Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Eu estou construindo uma playlist aqui no canal de História do Pensamento Econômico e como forma introdutória a esta playlist, a este assunto, eu estou utilizando este livro do Hunt, um pequeno livro, já estou gravando tem algum tempo, porque eu pego pequenos textos dele para eu gravar aqui no canal, e é um texto de introdução. Ele tem um viés marxista, mais socialista na verdade, pelo que eu percebo no texto. Eu não sei se esse autor é socialista ou marxista, mas o texto dele tem características de ser. E aí nós já estamos no capítulo, vamos ver, as doutrinas socialistas e a Revolução Industrial, é o capítulo 5, porque até aqui eu já gravei diversos vídeos, muitos vídeos. A ideologia da Europa pré-capitalista, capítulo 1, capítulo 2, a transição para o capitalismo e a elaboração do pensamento mercantilista, o capítulo 3, o conflito latente no pensamento mercantilista, capítulo 4, o liberalismo clássico e o triunfo do capitalismo industrial, capítulo 5, por fim, as doutrinas socialistas e a Revolução Industrial. E aí no vídeo anterior eu já tratei sobre os custos, inclusive eu tive que gravar mais de um vídeo, os custos sociais da Revolução Industrial, vou deixar lá no final do vídeo para você dar uma olhada. Então hoje, a legislação social liberal, isso já como forma de introdução às doutrinas socialistas e à Revolução Industrial. Lembrando que esse autor ele começa trazendo essa história do pensamento econômico ali a partir da Idade Média, ele vai construindo todo o seu raciocínio até chegar principalmente na Inglaterra do período industrial. Desde que o sistema fabril começou a ser introduzido nas indústrias têxteis, ou seja, lá naquele contexto inglês, do século XVII e XVIII, os operários procuraram organizar-se para defenderem coletivamente os seus interesses. Em 1787, por exemplo, em meio a uma crise de desemprego, os fabricantes de musselina de Glasgow tentaram reduzir o preço que pagavam por peça de tecido. Os trabalhadores resistiram em conjunto, recusando-se a trabalhar por menos que o preço mínimo fixado por eles. Organizaram um boicote contra os fabricantes que se negavam a aceitar o mínimo reivindicado. O confronto terminou em motim e em tiroteio. No entanto, formando um grupo forte e bem disciplinado, os trabalhadores souberam reagir à altura. Com a experiência acumulada nesta luta, criaram um sindicato poderoso. Em 1792, um sindicato de tecelões obrigou a Bolton and Bury Manufacturers a aceitar um acordo coletivo. As organizações sindicais proliferaram rapidamente na década de 1790. Então, essas organizações sindicais, segundo esse livro, teve o seu início mesmo com maior quantidade ali na Revolução Industrial, principalmente a partir de 1790. O fortalecimento dos sindicatos e o profundo descontentamento econômico e social que imperava na época atemorizou as classes dominantes. Ainda estavam frescas em sua memória as lições da Revolução Francesa. Para elas não havia perigo maior que a força da classe operária unida. Esse temor, muito recente mesmo, porque a Revolução Francesa é 1789, então bem recente. Para elas não havia perigo maior que a força da classe operária unida. Esse temor inspirou a Lei das Associações, Combination Act, promulgada em 1799, que declarava ilegal qualquer associação de trabalhadores que tivesse por finalidade a obtenção de salários mais elevados, a redução de horas de trabalho ou a introdução de regulamentos que restringissem a liberdade de ação dos seus empregadores. Na defesa da lei, seus proponentes evocaram a necessidade de resguardar a livre concorrência e alertaram para os malefícios do monopólio, temas cardeais do liberalismo clássico, esquecendo evidentemente de mencionar as associações de empregadores e as práticas monopolistas a que recorriam os capitalistas. As consequências dessa legislação foram sintetizadas nos seguintes termos. A minha bateria da câmera está quase acabando e eu estou, como eu já disse, estou testando uma câmera essa semana, que eu comprei, minha primeira câmera, que não seja uma GoPro, porque eu sempre gravei com GoPro aqui pro canal, e a câmera tá piscando no vermelho, então talvez encerre o vídeo enquanto ainda não finalizo o conteúdo, mas não tem problema, eu vou postar assim mesmo. Estou aprendendo a dominar essa câmera ainda. As leis das associações foram consideradas absolutamente indispensáveis para impedir que os trabalhadores praticassem extorsões que, se não fossem coibidas a tempo, levaria à ruína as manufaturas, o comércio e a agricultura da nação. Tanto agitaram esta falsa noção que, quando trabalhadores foram processados e condenados por haverem se associado para regulamentar seus salários ou horas de trabalho, por mais pesadas que fossem as sentenças e rigorosa sua execução, ninguém manifestou o menor sentimento de compaixão por sua desventura e sofrimento.
Seria ilusão esperar por justiça. Raramente conseguiu obter uma audiência com um magistrado e, quando conseguiam, eram tratados com impaciência e insultos. Se houvesse um relato preciso dos processos judiciais, das audiências perante os magistrados, dos julgamentos realizados nas sessões ou no Tribunal Real, as flagrantes injustiças, as injúrias infames, as terríveis punições infligidas não mereciam crédito transcorridos alguns anos se não tivessem apoiados nas provas mais seguras. Então aqui ele faz esse texto, traz esse alerta de que naquela época pouco caso havia dos trabalhadores. Outra causa pela qual se batiam vigorosamente os liberais clássicos era a revogação do sistema Spenhamland de auxílio aos pobres. Criado em 1795, esse sistema, sucessor do Estatuto Elisabetano de Artífices, foi um produto típico da ética paternalista cristã, assegurava aos desfavorecidos um padrão mínimo de vida, estivessem ou não empregados. O sistema trouxe realmente sérias desvantagens e, em muitos casos, reduziu os salários abaixo do nível de assistência, os impostos paroquiais cobriam a diferença. Ele limitou drasticamente a mobilidade da força de trabalho numa época em que essa mobilidade era indispensável. E o último parágrafo, que eu espero que dê tempo, diz o seguinte: o que importa considerar, contudo, não são as deficiências do sistema Spenhamland, sim a legislação que os liberais promulgaram quando conseguiram revogá-lo em 1834. Os liberais clássicos partiam do princípio de que os trabalhadores deviam aceitar qualquer emprego que lhe fosse oferecido no mercado, independente do salário ou das condições de trabalho. Quem não quisesse ou não pudesse aceitar isto merecia receber apenas o suficiente para não morrer de fome. A assistência pecuniária deveria ser bem inferior ao menor salário oferecido no mercado de trabalho para que o indivíduo temesse ser estigmatizado e buscasse melhores empregos. Então, em resumo do vídeo de hoje, a legislação social liberal demonstrada por esse autor significa basicamente que qualquer direito ao trabalhador nesse período era sempre de um jeito ou de outro reduzido, não era atendido. É isso que ele está tentando nos dizer, e aqui ele cita duas, especialmente a Spenhamland e também eu perdi aqui a palavra, cadê? E a Combination Act, né? A lei das associações também. E aí tem um último texto que ele diz o seguinte: a nova lei visava muito mais degradar e oprimir do que proporcionar auxílio material. Poucas leis foram mais desumanas que a Lei dos Pobres, de 1834. Esta lei tornou a assistência material menos desejável que o mais baixo salário vigente no mercado. Condicionou a concessão de assistência ao internamento dos pobres nas temíveis workhouses, olha só, asilos em tudo semelhantes a prisões. Separou arbitrariamente maridos, esposas e filhos com a intenção de punir os pobres por sua penúria e de desencorajá-los da perigosa tentação de procriarem novos indigentes. Então essa é a última citação sobre essa lei dos pobres de 1834, abre aspas, né? Entre aspas, lei dos pobres. Beleza? Eu fico por aqui. No próximo vídeo quero tratar sobre o paternalismo dos conservadores radicais Tories. Valeu, deu tempo de gravar e não acabou a bateria. E eu ainda vou dominar essa câmera, relaxa, eu tenho que comprar uma bateria para ela que vai direto na tomada. Valeu!